Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a Bíblia errou ao falar que nos dias de Josué o sol teria parado. E você diz isso considerando que hoje nós sabemos que o sol não gira em torno da Terra, e sim o contrário, é a Terra que gira em torno do sol. E, portanto, não há como o sol ter parado na sua órbita. Você diz ainda que crê na Bíblia como a palavra de Deus, inerrante, infalível, mas queria entender esse momento da história de Israel. Segundo você, um pastor disse que Deus permitiu que fosse registrado assim, porque Josué viveu em uma época quando a ciência ainda não estava avançada nesse sentido, então ficaria sem sentido dizer que a Terra parou. Portanto, o mais lógico seria dizer que foi o Sol que parou. Outros dizem que se a Bíblia fosse inspirada por Deus, não faria sentido descrever isso de forma errada. Então, qual seria a explicação? Bom, vamos ler a passagem que é esta. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué 10, versículos 12 ao 14. Bem, primeiro aquilo foi um milagre, como também foi quando o sol voltou atrás no relógio de sol de Ezequias. Lembra disso? Afinal, para a sombra do relógio de sol voltar 10 graus, isso significava que o sol havia recuado na sua rota na abóbada celeste, não é mesmo? Ou então a terra virada ao contrário. Não sei. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Segunda Reis 20, versículos 8 a 11. Bom, ela voltou a sombra. Agora vamos pensar o quê? A Terra freou e passou a virar ao contrário? Pense no tamanho dessa freada, né? A Terra gira numa velocidade altíssima. Mas eu entendo a sua dúvida, e não é da possibilidade de o Senhor ser capaz de parar ou de dar marcha ré no Sol ou na Terra, e sim na forma como isso foi descrito na Bíblia, como se fosse o Sol que girasse em torno da Terra, e assim o Sol teria parado ou voltado, e não a Terra que girasse em torno do Sol, como nós aprendemos nas aulas de ciência desde a tenra idade. A verdade é que o autor das duas passagens, de Josué e também de 2 Reis, não errou. Ou os autores, não é? Eles não erraram. O sol parou em um caso e a sombra voltou no outro. É o que está escrito ali. Entenda que é tudo uma questão de perspectiva, e a Bíblia é escrita para quem enxerga as coisas da perspectiva da terra. Eu não estou agora falando se isso foi impossível ou possível. Está ali escrito, aconteceu. Então, se a Bíblia fosse escrita por alguém morando em outra galáxia, essa pessoa teria adotado um ponto de observação diferente. Nós costumamos dizer que o Sol nasceu, ou o Sol subiu. E nós sabemos que o Sol não subiu, a Terra girou. Ou nós dizemos que o Sol se pôs, ou desceu, ou sumiu atrás do horizonte, mas o Sol não sumiu. Ele está saindo de trás do horizonte, ou se escondendo atrás do horizonte, mas por quê? A Terra gira em torno dele. Não tem nada a ver com ciência isso, mas tem a ver com relação entre coisas e observador. É isso. Para quem está na Terra, o Sol é que gira em redor. Claro, sempre pensaram assim, inclusive. Até terem os cálculos corretos de astronomia para descobrir que não era assim.
Para quem observa de um ponto fixo no espaço, se é que alguém possa considerar que alguma coisa é fixa no espaço, o Sol fica parado e a Terra girando em seu redor. Mas isso também é relativo, porque o Sol não fica parado. Ele está também girando em relação a outras estrelas. Tudo no universo está em movimento, em uma órbita ou em um sem número de órbitas. Nada está estático no universo. Quer ver como é tudo uma questão de perspectiva e de relatividade? Se você está viajando num carro a 120 km por hora, que é a velocidade máxima permitida nas nossas estradas, e uma mosca que estava quietinha no fundo do carro, atrás do banco de trás, decide voar em direção ao painel. Aí ela passa por você a 5 km por hora. A que velocidade essa mosca estava voando? A resposta é que depende. Do seu ponto de vista, ela voava a 5 km por hora. Mas do ponto de vista do guarda rodoviário parado no acostamento, quando o seu carro passou, a mosca passou por ele a 125 km por hora. Portanto, o guarda poderia muito bem e com razão multar a mosca por excesso de velocidade. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.